dia, comunidade acadêmica. Bom dia a você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos hoje reunidos nesse dia 4 de novembro, 23º culto após Pentecostes e primeiro culto após a reforma de Martinho Lutero. Ainda que de forma online, podemos celebrar e estar aqui presentes para ouvir a palavra de Deus. Celebramos este culto na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúdo a vocês com o lema desta semana. E para isso, gostaria de perguntar a vocês: vocês se preparam para o futuro? Vocês provavelmente têm seus sonhos: se formar na faculdade, ter a casa própria, ter uma família, filhos. E como vocês se preparam para isso? O lema da semana é de Mateus 24:42. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Essa mensagem de Jesus para nós nos diz para se manter alerta, para estar vigiando. O verbo vigiar era muito utilizado pelos guerreiros na ronda. Eles tinham que ficar alerta, tinham que ficar vigiando para estar preparado caso o inimigo fizesse um ataque surpresa. Caso eles dormissem, não se preparassem, eles podiam ser pegos de surpresa. Assim, eles tinham que ficar vigiando. Jesus nos diz para fazer isso, para ficarmos vigiando para o dia que o Senhor voltar. Nós não sabemos quando é esse dia. O próprio Jesus nos diz que apenas o Pai sabe o dia que essas coisas vão acontecer. Isso não nos impede de fazer sonhos, isso não nos impede de buscar realizá-los. Por isso, fiz as perguntas a vocês no início. O fato de não sabermos quando estas coisas vão acontecer, podem acontecer ainda hoje, podem acontecer daqui a 20 anos, ou podem acontecer quando nós já não estivermos mais aqui. Não nos impede de correr atrás dos sonhos que nós temos. Mas devemos sempre estar vigiando, isto é, buscando a presença de Deus, buscando estar perto dele, fazendo as coisas boas às outras pessoas. Pois no dia que Jesus voltar, estaremos preparados. E a melhor forma é tendo fé em Cristo Jesus. Pois todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Esta é a melhor forma de vigiar. Convido a comunidade para um momento de oração. Baixemos nossas cabeças e oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos hoje aqui reunidos, podendo celebrar teu culto e assim ouvir a tua palavra. Senhor, abençoe agora ao pastor Fausto Chamba, que vai nos trazer a mensagem. Que ele fale a nós e que o Senhor fale por meio dele, ó Deus. Esteja nos acalmando para podermos ouvir a tua palavra. E esteja assim também nos abençoando com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém. Louvemos agora ao nosso Deus com a música Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu.
leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Estimados irmãos e irmãs, querida comunidade acadêmica, você que está nos assistindo em casa. Estamos a 3 semanas do fim do calendário eclesiástico. Estamos a 3 semanas do Advento, do início do período que faz com que lembremos do nascimento de Jesus e do Natal. E nestas últimas semanas do calendário eclesiástico, é comum que os olhares estejam voltados para temas da esperança cristã, para aquilo que nos aguarda no futuro. Nós somos cristãos e temos uma firme esperança de que a nossa história individual, de que a história desse mundo não acaba num caos, não acaba num nada, mas acaba no reino de Deus, no reino dos céus. Nós esperamos novos céus e nova terra. Nós esperamos a volta de Cristo conforme Ele prometeu. E um dos assuntos que preocupou Jesus e os apóstolos foi que aqueles que são seus seguidores, seus discípulos e discípulas, estivessem preparados para a sua vinda ou para a sua volta. E o devocional do dia de hoje, ele nos remete para um desses textos belíssimos que se tornaram forte tradição na igreja cristã ao longo desses 2 milênios. A história, ou melhor dizendo, a parábola das 10 virgens aguardando o noivo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, os versículos 1 a 13. Vamos à leitura do texto. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mas ele respondeu: Mais tarde, chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Até aqui, esta belíssima parábola, sobre a qual nós já ouvimos histórias, eu imagino que desde o culto infantil. Se a gente dá uma olhada nesse texto, ele quer preparar os discípulos e as discípulas de Jesus para a volta de Cristo. A história, ou melhor dizendo, a parábola das 10 virgens, ela pressupõe que a gente conheça um pouquinho sobre como eram os casamentos nos dias de Jesus. Normalmente era assim, que quando o noivo e a noiva
chegavam ao acordo a respeito do seu noivado, que o noivo saía da sua casa, da casa dos seus pais, e ficava um tempo fora, e a noiva passava a ficar na casa dos pais do noivo por um tempo, até o dia do grande casamento, até o dia das bodas do noivo e da noiva. E quando chegava esse dia, que era o ponto alto das festas de casamento, normalmente é assim que a noiva, a partir da casa do noivo, enviava algumas mulheres virgens conhecidas dela em direção ao noivo, para que aguardassem a sua chegada. E é exatamente nesta situação que a parábola que Jesus conta começa. Jesus pressupõe que os seus ouvintes originais conheciam muito bem esta situação típica dos casamentos judaicos. O que nós, nesse período que antecede o tempo de Advento, nesse final de ano eclesiástico, devemos aprender para nós desta parábola? Eu quero destacar brevemente alguns aspectos. O primeiro deles: para Jesus não importa tanto o começo, mas que ao final estejamos preparados. Para Jesus não importa tanto o nosso começo, mas sim que no final estejamos preparados. Essa é a primeira lição. Ela dá o que pensar e o que falar. Pois no comparativo das 5 virgens nécias, imprudentes, e das 5 prudentes, fica claro que o destino delas é diferente, embora elas no começo estivessem todos aparentemente numa situação de igualdade, igualmente chamadas para irem ao encontro do noivo. No final, a coisa foi diferente. No final, apenas metade delas estava preparada. Não importa tanto o começo, mas que ao final estejamos preparados. Esse texto pressupõe que os discípulos de Jesus eram os ouvintes desse sermão de Jesus e dessa parábola de Jesus. Então, somos lembrados que muitas pessoas iniciam uma caminhada de fé com Cristo. Aparentemente, todas em situação de muita igualdade, todas igualmente animadas, todas aparentemente preparadas, mas numa situação em que o noivo se demora, em que a vida nesse mundo aqui vai passando, né? A parábola de Jesus pressupõe que nem todos permanecem dentro daquele preparo para o encontro da volta de Cristo. Existem fatores que de alguma maneira parecem desviar dos propósitos de Deus, fazer com que pessoas no fim não tenham aquele óleo tão necessário para se preparar, aquela reserva, né? Essa é a diferença. Como a gente poderia traduzir um pouquinho isso que a parábola expressa através desta falta de óleo, desta falta da reserva para os nossos dias? O que poderia ser isso? Claro, nós não podemos fazer nenhuma alusão diretíssima, mas nós podemos perceber que, ao que parece, existem seguidores e seguidoras de Jesus que permanecem firmes na caminhada de fé, sempre atentas ao seu relacionamento com Cristo, não permitindo que esse relacionamento seja abalado até o final, apesar dos reveses, apesar do retardo do noivo, apesar da situação de noite e do cansaço que atinge todos igualmente, mas são pessoas que não se deixam desviar desse propósito para o qual Deus as tem. E outras pessoas que de alguma maneira se deixam desviar desse propósito. Tentando entender um pouquinho o que poderia ser este desviar de propósito, esse não ter aquela reserva necessária, eu topei com 2 textos que talvez nos ajudam a perceber um pouco esses aspectos. Eu queria convidar você a abrir Romanos 13, 11 a 14. É um trecho do apóstolo Paulo e ele usa uma imagem muito parecida para falar dessa situação na qual os discípulos e seguidores de Jesus se encontram até a sua segunda vinda.
Romanos 13, 11 a 14. Lá nós lemos, é o apóstolo Paulo falando agora aos cristãos em Roma. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo está exortando aqui os cristãos de Roma. Ele se dirige, portanto, a cristãos. E ele também diz, é importante que a gente sempre tenha clareza sobre o tempo em que vivemos. Nós vivemos num mundo que é passageiro e provisório. Nada aqui é definitivo. Céus e terra passarão. Um novo céu e uma nova terra serão instaurados quando Cristo voltar. É preciso discernir e conhecer o tempo. Saber que isso aqui é passageiro, para que a gente não se apegue naquilo que é passageiro. Né? E por isso ele diz, despertem do sono, porque agora a salvação está mais perto do que no começo. Ao que parece, muitos cristãos esmorecem com o tempo da sua caminhada. Vão se esfriando e afastando-se de Cristo. A caminhada com Cristo vai cedendo lugar a preocupações com esse mundo passageiro. E a pessoa não está mais centrada em Cristo como era no começo, mas ela vai dando sua atenção e dedicando sua vida a outras coisas. Ela vai dando espaço para um andar que não é mais digno do Evangelho. Né? Paulo exorta aqui, deixemos as obras das trevas. Ao que parece, existe o perigo sim, de que cristãos em algum momento se deixem deslumbrar por coisas desse mundo passageiro, que aqui são chamadas de obras das trevas. Né? E aqui ele diz, inclusive, andemos dignamente como em pleno dia, né? E não em orgias e bebedices, impudicícias e dissoluções, contendas e ciúmes. Né? Ao que parece, existe aquele que esfria de tal maneira que em todo o seu jeito de viver, ele passa a viver de uma forma não mais digna do Evangelho de Cristo, não mais digna de quem está esperando o noivo. Né? E como é que uma pessoa volta para a situação de estar preparada? Verso 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne. Paulo aqui também exorta esses cristãos. Olha, estejam preparados, estejam discernindo o tempo, lembrem sempre que esse mundo aqui é passageiro, não se apeguem ao que é passageiro e provisório. Talvez é isso que Jesus quis dizer a respeito dessas virgens imprudentes, quando faltou o óleo. Talvez a caminhada inicial de fé degringolou para uma vida fria, morna, afastada de Cristo, descomprometida na sua ética com os valores do Evangelho. E Cristo está chamando de volta. Né? Cristo quer que a pessoa desperte desse sono. Né? E uma outra passagem é uma do próprio Jesus, Mateus 7, 25 a 23, do próprio Evangelho de Mateus. É muito interessante, Mateus 7, né? 25 ou 21 a 23. Eu leio esses versículos. Lá Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui Jesus adverte os seus discípulos que no fim dos tempos, quando ele vier, quando ele encontrar as pessoas, muitos vão querer se identificar com Cristo, mas Cristo não se identificará com eles. Mas por quê? Porque ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, só de boca para fora entrará no reino dos céus. Não é
o cristianismo de boca para fora, que garante a entrada no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E as pessoas também dizem, mas a gente profetizou em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, a gente até fez milagre no teu nome. Interessante. Tudo isto que se fez por Jesus, até em nome dele, mas fora da vontade do Pai, fora do propósito do Pai, não ajudará. Jesus diz, não vos conheci, nunca vos conheci. A mesma expressão usada aqui na parábola. Então nós vemos que aqui existe uma forte advertência a um cristianismo só de boca para fora, que ouve, mas não pratica o Evangelho, e por isso não persevera no Evangelho até o final. Um cristianismo de muita aparência de obras a apresentar, mas de pessoas que no fundo vivem fora da vontade e do propósito de Deus. E essas devem ter certeza, esse tipo de cristianismo não ajudará a pessoa a entrar no reino de Deus. E eu penso que é isso que Jesus quer ensinar aqui através da parábola das virgens imprudentes. Ele quer advertir diante de todo tipo de cristianismo, onde as pessoas aparentemente são cristãs e estão na fé, né? Aparentemente caminham e fazem muitas coisas, mas estão vivendo na prática, aos olhos de Deus, fora da vontade do Pai, fora do discipulado autêntico, fora daquela vida entregue totalmente a Jesus Cristo em obediência ao Pai. Eu creio que essa é a advertência, não importa, portanto, o começo, mas que ao final estejamos preparados e sejamos encontrados preparados. Um segundo ponto, e com esse eu também chego ao final. O que mais importa para Jesus é que os discípulos vigiem em todo o tempo. É isso que ele diz no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não dá para prever a volta de Cristo. Não dá para marcar um dia. Não dá para dizer, agora eu vou viver relaxado, mas já que eu sei que ele vai voltar daqui a pouco, quando ele estiver perto de voltar, eu vou arrumar a minha vida. Não. Nós não sabemos o dia e a hora. E Jesus sempre deixou claro, ele vem com uma surpresa estupenda, assim como o ladrão invade a nossa casa quando a gente menos espera. Por isso, vigilância permanente em todos os momentos da vida. Contar em todos os momentos da vida que a finalidade de Deus para a nossa vida é que nós estejamos preparados para o encontro com o noivo, que a nossa vida esteja preparada para encontrá-lo. E como é que a gente está e permanece sempre vigiante? Alguns aspectos, né? Como já vimos no texto de Romanos 13, revestindo-nos de Cristo. Ou seja, vivendo a cada dia da nossa vida naquele beabá da fé, onde nós nos colocamos debaixo da palavra, onde nós deixamos a palavra falar ao nosso coração, aonde a gente deixa a palavra corrigir os rumos da nossa vida, e aonde a gente confessa os seus pecados, e aonde a gente ouve palavras de absolvição e perdão, e se deixa levar o tempo todo dos nossos falsos caminhos, dos apegos a esse mundo passageiro, sejam eles quais forem, do apego às nossas próprias ansiedades, e que aprendamos dia após dia no ouvir singelo da palavra, no viver da força dos sacramentos, né? Nos deixarmos conduzir por Cristo Jesus, tendo Ele como Senhor, vivendo dentro da vontade e do propósito de Deus, como a gente viu lá em Mateus 7. Né? Nós precisamos contar com o retardo do noivo. E pode ser que nós vamos passar toda a nossa vida e Cristo não vai voltar. E ainda assim ele diz, estejam sempre vigilantes. E é esta vigilância permanente para a qual o tempo de Advento nos chama. Contar com a volta de Cristo. O apóstolo Paulo, se a gente olha, ele o tempo todo sabia e tinha consciência, Cristo voltará em breve e eu quero aguardá-lo. Eu finalizo. Qual é o recado desse texto? Eu penso que são dois. Um recado de advertência e um de alegria. Eu começo com o de advertência. Né? É esse recado, saiba que esse duplo desfecho da parábola e de todas as parábolas aqui do entorno é real. Não brinque com essa possibilidade.
Saiba que o noivo quer te encontrar e esteja preparado para ele como seguidor e seguidora de Jesus, vivendo dentro da vontade de Deus, revestindo-se de Cristo a cada dia, deixando-se corrigir por ele, guardando o óleo no sentido da parábola. E por isso, a segunda tônica desse texto é a alegria, porque ele não deixa dúvidas. O noivo está vindo e vai ter festa no final. E nós não podemos perder essa festa de vista. Nós não podemos perder a alegria de participar do reino de Deus de vista. Deus quer que nós façamos parte desse momento. E por isso toda a perseverança vale a pena. A disposição para passar por reveses, pelo sono da noite e por tudo aquilo que são sofrimentos e percalços que fazem parte do tempo de espera. Vale a pena permanecer firme e vigilante. A festa é grande no final. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e minha querida irmã. Agradecemos por esta palavra. Convido agora a vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube para nos reunirmos a um momento de oração. Este momento acontecerá no Meet. O link se encontra na descrição, logo abaixo. Esperamos vocês lá.